Boa noite a todos que estão assistindo e a todas. Nós vamos falar hoje sobre as prerrogativas das mulheres. Estamos aqui com três excelentes profissionais, três mulheres dedicadas. E nós vamos começar nos apresentando, né? Como estou aqui à frente, eu vou deixar por último. Vamos começar aqui pela Karen. Karen, fala um pouco sobre você, quantos anos de profissão. Boa noite. Agradeço a todos vocês por estarem nos assistindo, né? E compartilhando esses momentos conosco, da nossa experiência profissional e das nossas prerrogativas profissionais, né? Eu me chamo Karen Araújo, sou advogada criminalista há 5 anos, né? Mas eu tenho 8 anos de profissão já. Iniciei na advocacia trabalhista, depois migrei para o criminal, gostei, me apaixonei e até hoje exerço essa advocacia. Também estou coordenadora de prerrogativas da mulher advogada na OAB Acre, né? Um trabalho muito intenso que nós temos com braço forte aí conseguido exercer, né? Da melhor maneira possível, acolhendo, defendendo e garantindo todas as prerrogativas das advogadas. Pode falar. Boa noite a todos, boa noite, doutoras. O meu nome é Iris, sou jovem advogada, advogo há 7 meses e faço parte da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da OAB. Boa noite, doutora Ruth, doutora Karen, doutora Iris. Eu sou a Lúcia Ribeiro, sou advogada desde 2011, portanto estou na labuta há 13 anos. Sou professora também, já fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB e considero muito importante estarmos aqui na Expo Acre, 50 anos de Expo Acre, conversando sobre as prerrogativas da mulher advogada. Bom, eu sou a Ruth, né, para quem não me conhece, estou como presidente da Caixa de Assistência, faço também ações criminais, além de outras questões também, e eu acho que é um tema extremamente interessante, necessário, diante de tantas violações que nós estamos escutando, vivendo todos os dias em âmbito nacional, em âmbito estadual, municipal, enfim. E aí eu queria saber um pouquinho de vocês a respeito de como é que vocês conseguem conciliar essa parte profissional, que nós sabemos que a advocacia não é profissões para covardes, já diziam, né? E a parte profissional e a parte pessoal. Como é que vocês conseguem fazer essa conciliação? Começando pela Lúcia, a gente já começou a apresentação pela Karen e agora a gente vai começar pela Lúcia. Bom, quando a gente se forma, quando a gente assume qualquer profissão, a gente faz uma escolha, né? Uma escolha de vida. Então, assim, muitas vezes é difícil da gente cuidar de todas as partes, todos os aspectos da vida enquanto filha, enquanto irmã, enquanto tia, porque eu não sou mãe, né? Mas eu sou tia, enquanto esposa e até mesmo cuidar da gente mesma. Então, a gente tem que priorizar. Uma das coisas que eu não abro mão no meu dia a dia para conciliar, para fazer bem, ou tentar fazer bem o meu trabalho, é exatamente de fazer a minha atividade física. Para isso, eu acordo 4 horas da manhã, todos os dias, para poder fazer a minha corrida, né? Então, esse é um luxo que eu me dou, porque eu preciso do exercício da atividade física para poder aguentar a rotina. Mas não é fácil de maneira nenhuma, porque as pessoas esperam que a advogada esteja com o cabelo bem arrumado, igual a doutora Karen está agora, né? O cabelo bem arrumado, andar bem maquiada, andar com unhas feitas, até porque exige a nossa apresentação. Primeiro, a gente aprende isso na faculdade, né? Eu sou do tempo em que a desembargadora Miracelli dizia: fofinha, fofinho, você não pode andar assim, porque a advocacia exige a presença. E é claro, né, para você impor respeito, você tem que estar bem arrumada, né? E não é fácil para a gente conciliar a vida pessoal, a vida profissional, estudar, cuidar bem dos processos, dar atenção aos clientes, é uma exigência, por isso a gente tem que priorizar. Bom, a fala da doutora Lúcia me fez lembrar de uma vez que eu estava em um evento assim, e aí eu estava atendendo o cliente, porque às vezes a gente está em determinados eventos, mas aí a gente também está ali no celular atendendo alguém, não tem jeito. Às vezes você é advogado até quando você não está no seu horário de trabalho.
E aí eu lembro que alguém que estava do meu lado e soube, né, percebeu que eu estava ocupada ali no celular e eu expliquei que estava atendendo um cliente e tudo mais. Aí a pessoa olhou para mim e disse assim, mas tu nem tá vestida de advogada. E aí eu olhei, e o que é estar vestida de advogada? Então, assim, é muito interessante o que a doutora Lúcia falou sobre como você se apresenta fisicamente, aquilo que você está vestindo, porque realmente as pessoas têm uma visão do que é ser advogado e do que é estar advogando ali naquele momento. Eu não estava no ambiente corporativo, eu estava no ambiente bem descontraído, mas naquele momento a pessoa, você não está vestida de advogada. Então, assim, a conciliação, às vezes, é um pouco difícil, principalmente quando você tem muitas atribuições. Por exemplo, além de advogada, eu também sou servidora pública. Então, muitas vezes, eu tô lá no meu trabalho e reservo um tempinho para atender outras questões, tempo, assim, bem pouquinho. Mas, por exemplo, quando eu tô em alguns eventos, tô lá no evento, descontraído, às vezes no jantar, num passeio, e tenho que estar ali no celular atendendo algum cliente, porque às vezes é um pouco difícil de conciliar. Mas assim como a doutora Lúcia, às vezes eu também às vezes não. Toda noite eu me dou alguns luxos, que é de chegou o horário de dormir, de descansar. Aí realmente eu encerro e aí descanso, porque para mim é uma prioridade, porque senão no outro dia eu não vou estar muito bem, não. É um pouco difícil, mas conciliar tem sido possível. Então, para mim, é bem mais complicado fazer essa divisão. Porque o advogado criminal, ele não tem horário. A gente nunca sabe quando alguém vai ser preso, vai ser cumprido um mandado de prisão, mandado de busca e apreensão. Às vezes já aconteceu de situações de eu estar em confraternizações e eu ter que sair para poder ir para a delegacia acompanhar um flagrante. Então, eu digo que a minha vida profissional e a minha vida pessoal, ela é misturada, ela é um pouco misturada, né? Tem vezes que eu consigo separar, tem vezes que eu não consigo separar. Eu sempre digo que eu ando com a capa do Batman dentro do carro, que é o meu terno. Porque eu nunca sei, eu sempre estou com o terninho dentro do carro, porque eu nunca sei quando que eu vou precisar, né? Então, essa conciliação, ela é um pouco complicada para mim. Mas tem momentos em que eu vou passear, viajar, em que eu vou jantar, que eu posso me dar o luxo daquele momento de dizer, não, isso aqui eu não vou fazer hoje, né? Eu acho que tem um limite entre você, de respeito entre o seu pessoal e o profissional, porque a partir do momento em que você foca só no seu profissional, você esquece sua vida, você esquece de dar atenção para os seus parentes, você esquece de dar atenção para as pessoas que importam, você acaba não se confraternizando com seus amigos, porque você está num ambiente em que você vive mais sua vida profissional do que a pessoal. Então, eu acho que essa conciliação ela tem que ser saudável, né? A gente tem que profissionalmente até um limite para equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Então, mesmo sendo uma advogada em tempo integral, porque eu digo que eu não tenho o privilégio de ser uma advogada em horário comercial, eu sou uma advogada de tempo integral. Então, de madrugada já acordei 3 horas para ir cumprir mandado de prisão, já fui para flagrantes em delegacia, onde eu cheguei 7 horas da noite, saí 7 horas da manhã acompanhando a oitiva de flagrante de 6 pessoas que foram presas. Então, assim, é estar preparado e disposto. Às vezes não é só uma questão de necessidade, porque a gente trabalha para isso, mas é uma questão de ser profissional mesmo e ir ali cumprir o seu mister, né, o seu trabalho. Na verdade, vocês falando, né, eu lembrei, assim que eu comecei, na verdade, eu era estagiária. E a minha chefe falou bem assim, olha, você tem que parecer ser advogada, porque às vezes a gente tinha que limpar o escritório, e falou assim, ó, você limpa o escritório, mas daí, de repente, você tem que colocar o seu terninho, porque as pessoas têm que saber que você é advogado, você tem que se portar como tal. Eu falei assim, é mesmo. Aí a Karen falando a respeito do terninho, o meu carro, o Rodrigo que o dia, que ele foi comigo ontem pegar uma carona pra gente visitar os escritórios, ele, mulher, esse seu carro, eu falei assim, meu amigo, eu tenho roupa do futebol, tenho roupa da academia, tenho roupa tenho meu computador, minha casa tá toda aqui dentro do carro. E uma vez eu tava no aniversário, era até carnaval, aí um cliente foi preso, tava lá no hospital, eu já coloquei o terninho em cima da roupa do carnaval e fui, porque faz parte, né? Eu acho que aqui cada uma já teve algum caso que precisou realmente deixar de fazer o que queria para fazer o que realmente precisava. E nesse contexto, eu queria saber se já teve algum caso de preconceito de gênero em relação a isso
na questão de trabalho de vocês, que vocês tenham passado, que vocês possam expor. Inclusive, parabéns pelo vídeo. Ficou lindo o vídeo de vocês, assim, muito necessário. Estão de parabéns, né? Começando a falar isso. E aí queria escutar de você, se você passou por alguma dessas situações. Então, é muito doloroso a gente falar desse assunto, né, de violação de prerrogativas, né? O que são prerrogativas? Prerrogativas são direitos, são garantias que nós, profissionais, advogadas e advogados, temos para bem exercer a nossa profissão, né? Então, a primeira coisa, não são privilégios, são direitos, porque nós estamos defendendo direitos de outras pessoas que já tiveram até mesmo seus direitos violados. E nessa atividade, eu sou uma mulher negra. E como uma mulher preta, a gente, primeiro, a advocacia, no início, a advocacia no Brasil não era atividade de mulheres. Era atividade, era uma profissão predominantemente masculina. E depois não era de pessoas pobres. A advocacia, as famílias tradicionais, elas queriam ter filhos médicos, tinha que ter um filho médico, um filho advogado e um filho padre. E depois abriu-se, né? As mulheres começaram a ocupar espaços e passaram a ocupar o espaço da advocacia também. Então, a população negra, quando a gente fala, ela começou, até 1940, 1950, era proibido o acesso à escola para as pessoas negras. Então, quando nós entramos na escola, começamos a escolher as profissões não tradicionais, como a advocacia, veio o preconceito. Então, assim, eu estava no meu escritório, eu estava fazendo a limpeza no escritório e eu deixei a porta aberta e fui no banheiro fazer alguma coisa. E quando eu volto, tem um rapaz que entrou no escritório porque a porta estava aberta. Ele chega, na porta está escrito advogada Lúcia Ribeiro. Ele chega, entrega um envelope e diz, olha, eu sou fulano de tal, eu estou procurando emprego, entrega para sua chefe. Aí tá bom. Aí peguei o envelope, ele entregou o currículo, né? E foi isso. Outras vezes também, assim como a doutora Iris, já fui apresentada, essa é a advogada Lúcia Ribeiro. Nossa, você é advogada? Não parece. Quando eu vou entregar o meu cartão, né? Aí a pessoa pega o cartão, aí olha de um lado, olha do outro, a advogada, que bacana, que legal. É você mesma? Sim, sou eu mesma. Então, assim, é muito difícil para as pessoas nos verem. Essa situação não acontece só comigo, né? Acontece comigo e com outras advogadas negras, infelizmente, porque nós temos pensadores que dizem o lugar do negro é um não lugar. E quando você é uma negra ou um negro advogado, aí a gente vê que esse não lugar, ele aparece cada vez mais. E isso não é só com a mulher negra, é também com os homens negros. Porque o que a gente percebe? Quando há uma violação de prerrogativas de advogadas negras, nós já tivemos uma advogada negra jogada no chão, uma advogada negra algemada, uma advogada negra arrastada, os homens, advogados negros também. Teve um advogado negro que cometeu uma violência doméstica, famoso, ele era blogueiro também lá da Bahia, se não estou enganada. A forma como ele foi exposto foi maior do que qualquer um outro homem advogado que tenha praticado a mesma atividade. Então, primeiro, há uma tentativa de negar a nossa profissão. Nós somos vistos, nós passamos constrangimento porque nós somos vistos como aquela pessoa que não sabe fazer, que não tem competência para fazer. Nós mulheres, nós temos que provar 2 vezes que nós somos capazes. Quando se trata de mulher negra, advogada negra ou advogado negro, nós temos que provar 3 ou 4 vezes mais que nós somos capazes. E daí nós temos que estudar mais. Nós temos que responder mais, nós temos que ler mais para que a gente não passe por esse constrangimento de repente, as pessoas acharem que nós não temos competência para resolver aquele problema ou não estar ali naquele lugar. É muito desafiador ser advogado, E eu penso assim também, né, doutora Lúcia, porque historicamente, né, nós fomos ensinados e estudamos, né, a história, a origem, né, do povo negro no Brasil.
chegando aqui como escravo. E eu acho que, historicamente, muitas pessoas hoje da sociedade não conseguem dissociar o passado do presente e do futuro. Não é porque a história do passado foi assim, né, que o povo negro não pode alcançar lugares altos, não podem ser empresários, doutores, juízes. Pelo contrário, eu sempre acreditei na meritocracia. Eu não acho que cor leve ninguém a nada, embora algumas pessoas elevem outras pessoas por questões de cor. Muitas vezes eu me deparo com situações aqui no Brasil de me indignar como ainda o racismo estrutural ele existe, ele é real e é notório. E eu não estou falando de um racismo que é público, às vezes sai na internet, num vídeo. Não, é num torcer de nariz, é numa olhadinha por cima abaixo, né? Ou então esse negro não sai da frente. Quantas vezes a senhora já não deve ter ouvido isso? E isso é racismo, isso é preconceito, entendeu? Ou então, muitas vezes, eu já fui em audiências, né? Eu não vou falar quem e nem qual era o juiz, que desembargadores, enfim, que chegava assim, que esse negro deu uma decisão dessa, ou seja, é um racismo. Por que ele não falaria esse branco deu uma decisão? Não falaria, entende? Então, assim, é algo que é real, e que as pessoas têm que entender que isso não cabe mais numa sociedade livre que a gente vive. E eu não digo livre para você ser preconceituoso, é livre para você exercer suas ideias de forma democrática e respeitosa, né? Sabendo conviver em sociedade e acreditando que as pessoas de baixa renda, as pessoas que são negras, eu odeio quem fala essa coisa de cor, pessoas de cor, não, pessoas negras, né, que possam chegar nesses lugares, porque eu acredito que elas são até bem mais vencedoras do que aqueles que são brancos ou que tiveram oportunidade, porque eu acredito que elas lutaram contra um sistema que é contra, né, que as pessoas que já olham para as pessoas negras com esse preconceito achando que elas não são capazes de chegar nesses lugares, né, e graças a Deus são tão capazes, estão tomando lugares, posturas, que estão incentivando outras crianças negras também que elas são capazes. Para finalizar, eu vou só relatar uma situação que aconteceu final de semana com o filho da amiga da minha mãe, que foi lá para casa tomar banho de piscina. E aí ela falou que ele pequenininho sofre muito bullying, que o cabelo dele é bem cacheadinho, assim, é bem, bem enroladinho. E ela disse que na própria família, ai, vai arrumar esse teu bombril, ah, esse teu cabelo de miojo. E ela disse que ensina ele, meu filho, seu cabelo é lindo, seu cabelo é bonito, a mamãe acha você lindo e tudo. E ela, desde pequenininho, ela está ensinando isso para ele, que quando falam, ele não liga. Ele disse, a minha mãe disse que o meu cabelo é lindo, e o meu cabelo, ele é lindo. Então, eu falei, gente, isso é natural, né? Nós somos diferentes, mas não é porque ele tem um cabelo diferente do meu que o meu, porque é liso, é melhor do que o dele que é enrolado. Então, eu acho que eu falei até para ela, eu digo, amiga, eu acho que você está fazendo super certo, porque eu acho que a nossa sociedade futura ela só melhora se a base, que é a educação que vem dos pais, for ensinada de uma outra forma. Um dos direitos, inclusive, que eu acho muito interessante, uma das prerrogativas do advogado, que eu acho muito interessante, é a liberdade, que é o fato de você poder exercer a advocacia independente de cor, de raça, de onde você veio. E, assim, a liberdade ela é muito importante exatamente para que não hajam intervenções de terceiros na tua atuação e nem intervenções indevidas de autoridades. Então, as prerrogativas do advogado traz isso, a liberdade em poder ter a atuação independente de quem você é e tudo mais. Eu nunca sofri nenhuma violação de prerrogativas, graças a Deus, nesses 7 meses aí ainda... Se Deus quiser, eu nunca vou sofrer. Até o momento não sofri, mas se Deus quiser, eu nunca vou sofrer. Mas eu já fui questionada sobre em qual área eu atuaria por ser mulher. Inclusive, eu fiquei bem assim, eu não acreditei no que eu estava ouvindo, na verdade. Eu fiquei, é sério que eu estou ouvindo isso? Eu estava assim, sentada com alguns amigos, alguns colegas, e aí uma das amigas se levantou e disse assim, ei, Iris, tu tá atuando em qual área e tudo mais? Eu disse, eu tô me especializando na área civil, mas já fiz uma audiência de custódia. Área criminal, eu não acredito. Iris, tu não pode atuar desse jeito. E aí já se levantou. Iris, tu não pode atuar em área criminal. Tu tem que defender as mulheres, tu tem que ser sempre do lado das mulheres. Não é para defender bandido. Aí eu fiquei... Não, não é não. Então, assim, muitas vezes, infelizmente, nós ainda somos questionadas sobre a área que nós atuaremos. E aí eu fiquei tão curiosa a respeito disso,
que eu comecei a fazer um estudo de caso, né? Eu vou perguntar agora o que fulano acha sobre a atuação da mulher em diferentes áreas da advocacia. Se tem alguma área que fulano considera que a mulher não deva atuar. Gente, eu me surpreendi. Eu me surpreendi porque a maioria das pessoas para as quais eu perguntei foram mulheres. E, infelizmente, muitas respostas foram que o lugar de mulher não é na área criminal, a não ser para defender outras mulheres. E eu fiquei, nossa, as próprias mulheres querem definir onde as mulheres devem atuar. Então, assim, é muito importante deixar bem claro que o lugar de mulher é onde ela quiser, ela pode atuar na área que ela mais se identificar. Inclusive, naquele relato do vídeo que nós apresentamos no lançamento da campanha, quem não assistiu, por favor, assista, tá um vídeo muito bom, muito bacana, muito bem feito. E uma das advogadas falou que quando ela foi ao presídio, ela passou por uma situação de constrangimento e ali ela desistiu da advocacia criminal por causa do constrangimento que ela passou. Então, infelizmente, isso existe. E nos resta combater e lutar para que cada vez mais a gente possa avançar com respeito e liberdade, que é muito importante. O que eu acho mais interessante é o preconceito velado. Eu faço futebol, não jogo muito bem, mas estou lá no time, né? E a gente percebe o preconceito dos advogados, dos homens principalmente, mas é aquele preconceito velado, assim, não, elas não merecem isso daí porque elas não jogam bem. Tipo, quem é que vai dizer se a gente merece ou não? A gente também tem os mesmos direitos que eles. Então, assim, a gente vê muito desses preconceitos velados, a gente sofre, eu acho que a mulher sofre muito mais em relação a esse preconceito velado do que os homens. Aí eu fui numa palestra semana passada, que o palestrante estava falando bem assim, como é que nós brasileiros somos? Que ele pergunta assim, a gente faz uma pesquisa, você acha que o Brasil é preconceituoso? Aí 90% fala assim, mas você é preconceituoso? Não, eu não sou. Então, assim, como é que o Brasil é preconceituoso e você não é? Ele falou assim que a pesquisa ele ficou horrorizado, porque todo mundo falou assim, é igual, e o Brasil é corrupto? O Brasil é corrupto. E você é corrupto? Não, eu não sou. Então, assim, como é que 90% é preconceituoso e você que está na pesquisa, que de alguma forma faz parte dos 90% e você não é? Tem alguma coisa errada nessa pesquisa. E eu acho que tem muito isso, assim, as pessoas acabam sendo preconceituosos em uma ou outra coisa e finge que não é para melhor passar. Por exemplo, a mulher, não, eu acho que a mulher não deve participar da área criminal, mas você é preconceituosa? Não é preconceito. É uma coisa meio estranho, para não dizer outra coisa. Em relação à desigualdade de oportunidade, o que vocês têm a falar sobre isso? O que vocês percebem sobre essa desigualdade de oportunidade em relação aos homens e às mulheres? Vou começar pela Iris agora. Olha, eu ainda não passei por essa situação de desigualdade, eu ainda não vivi isso. Mas, por exemplo, é muito comum ouvir que algumas vezes alguns clientes preferem ser atendidos por homens, advogados, do que por advogadas. Então, assim, eu nunca vivenciei, mas já ouvi relatos de que há clientes que preferem atendimento com advogado. E você, doutora? Olha, eu penso que essa desigualdade ela vem desde da faculdade ou até mesmo do ensino fundamental ou do ensino médio, né? Então, assim, das pessoas que estudam em escolas particulares e das pessoas que estudam em escolas públicas. Porque, assim, o que nós percebemos na formação? A maioria das pessoas que estudam em escola particular, ela vai para a Universidade Federal. E boa parte das pessoas que estudam em escola pública vai para a faculdade particular. Por quê? Primeiro, porque as vagas na Universidade Federal elas são reduzidas, né? 50 vagas. Não dá para todo mundo. Existe um sistema de seleção, no caso o Enem, né? Agora nós temos o Enem. Nas faculdades particulares, nós praticamente não temos vestibular mais, né? A nota do Enem ela contribui muitas vezes para efeito de desconto nas parcelas, né? No total que vai pagar. Mas também tem o FIES.
tem o ProUni e tem o próprio financiamento da faculdade particular. E já tem aquele preconceito de achar que o aluno que estuda na Universidade Federal é melhor do que o aluno que estuda na faculdade particular. E boa parte dos alunos que estudam em faculdade particular, eles estudam durante o dia e eles trabalham durante o dia ou estudam durante a noite, ou então tem aula pela manhã, em algumas faculdades tem aula pela manhã, outras têm aula pela tarde, e trabalham em algum expediente. E depois vem a grande briga para passar no exame da ordem. E aí, quando sai o exame da ordem, aí você vai ver de onde que é cada aluno. Na verdade, para mim, assim, o exame da ordem, o exame unificado da ordem, ele coloca todo mundo no patamar só, independente de onde veio. Se você conseguiu ser aprovado no exame da ordem, fez 6 pontos, parabéns. Você está no mesmo nível de quem estudou em faculdade particular e de quem estudou em faculdade pública. Agora, tem também a questão de quem tem tempo para comprar os livros, para assistir cursinhos e para fazer os trabalhos de faculdade, quem não tem porque trabalha, ou no caso de nós mulheres, boa parte das mulheres tem filho, então isso é um limitador. E depois, quando você se forma, nós não podemos negar que quem tem mais dinheiro, quem é de classe média, quem é rico, tem uma rede. Tem uma bolha, eu analiso que tem uma bolha e, por exemplo, as famílias tradicionais, as empresas vão contratar os advogados, as advogadas daquela rede, daquela classe, daquela categoria, assim como acontece com médicos, com arquitetos, com engenheiros e tal. Então, existe sim uma desigualdade no exercício da advocacia. Porque, por exemplo, eu não tenho, na minha família, sou de família pobre, não tenho. Tive um primo advogado, né, faleceu recentemente, mas não tem histórico de tradição de advogados na minha família. É diferente de quem já tem um pai, quem já tem uma mãe, quem já tem a família do marido ou da esposa, porque ali ajuda a construir o nome. Porque no início do exercício da profissão, nós precisamos sim de legitimidade. Alguém precisa nos legitimar. Eu tinha um amigo, logo quando eu passei no exame da ordem, logo assim, tipo uma semana, ele dizia, essa daqui é a doutora Lúcia Ribeiro, nunca perdeu uma causa. Esse tipo de legitimidade, ele é importante porque faz com que as pessoas tenham confiança no nosso trabalho e, a partir daí, passem a nos contratar. Mas existe, sim, essa desigualdade, seja de origem, seja de família, seja, eu costumo dizer, os bem-nascidos. E aí, aquela coisa da corrida do jabuti e do coelho é verdadeiro. O coelho vai chegar primeiro. O jabuti ele vai ter que fazer muito esforço para poder chegar em algum lugar. Isso, para mim, representa a desigualdade no exercício da profissão e que a gente tem que aprender a lidar com isso e correr atrás. Você, Karen? Se eu vivenciei algum tipo de desigualdade? Gente, eu acho que na advocacia criminal existe, sabe, essa desigualdade, principalmente no que concerne essa questão... tipo assim, homem e mulher, relacionado principalmente à capacidade. A minha capacidade já foi colocada em xeque só pelo fato de eu ser mulher. E pela parte, assim, dos próprios educandos. Quando eu ia atender, doutora, mas a senhora sabe? Aí eu sei. Ele, não, porque o doutor fulano de tal lá, ele falou isso, falou aquilo. Eu falei, não, mas eu sei, eu posso fazer. Mas a senhora garante mesmo? Eu digo, não, garantir é uma outra coisa relacionada que não tem nada a ver com a capacidade. A capacidade de fazer eu tenho. O resultado do processo é outra coisa, né? Mas em relação é só essa questão mesmo, né? A gente, mulher, ela é sempre colocada em xeque em relação à nossa capacidade relacionada a um homem. Mas eu acredito que hoje isso tem melhorado. Principalmente por nós estarmos ocupando espaços de liderança, espaços onde nós temos a oportunidade de demonstrar a nossa força de trabalho. Eu creio que exista ainda, em alguns espaços, por exemplo, político ainda há muito, né? Empresarial também, mas em profissões autônomas eu acho que a mulher está tomando um protagonismo. Eu creio que sim. Doutora, ainda, desculpa, em relação ao tribunal do júri, né? Quando nós estamos lá, de um lado, a advocacia,
do outro lado, o Ministério Público sentado do lado do juiz, essa posição ela precisa ser corrigida urgente, porque nós sabemos que não há hierarquia entre magistrados, magistradas, Ministério Público e advocacia. No entanto, quando você entra na sala do tribunal do júri e você vê lá o magistrado ou a magistrada e o promotor ou a promotora de justiça do lado. Eu já penso logo, são amigos. E a advocacia ali do outro lado, né? Então, assim, muitas vezes o próprio conselho de sentença, né, fica olhando e você ali nos debates, quando você está fazendo os debates orais, você tem que se impor, você tem que usar de toda a capacidade que você tem para se impor, para fazer com que os jurados e as juradas acreditem na sua tese e consiga absolver o seu cliente. Essa parte é uma desigualdade assim extraordinária, né? E lembrando também que o promotor ele já está lá há muito tempo. Então, aquelas pessoas que estão, o conselho de sentença, já estão acostumados com aquele promotor. Exato. Já sabem como ele faz, o que ele faz, já se conectaram com ele. E a gente que está ali na defesa vai ter que começar a se conectar com aqueles jurados para poder fazer o nosso trabalho. A senhora estava falando em relação ao jabuti e ao coelho. Eu assisti uma vez no YouTube uma coisa assim muito mais real. Eram várias pessoas correndo na mesma linha. Aí a pessoa que estava com o microfone falou assim, olha, eu quero que as pessoas que têm pai e mãe junto até hoje dê o primeiro passo. Aí alguns deram. Aquelas pessoas que estudarem na escola particular, dê mais um passo. E ele foi falando várias coisas do dia a dia. Tipo assim, quem nunca sofreu um assédio, dê o primeiro passo. E aí quando ele viu as pessoas que estavam lá atrás... ficaram lá atrás e as pessoas que tiveram algum tipo de oportunidade estavam bem à frente. Então, a corrida desse foi muito mais fácil. Então, assim, às vezes a gente não precisa nem ser... A gente pensa que não tem essa desigualdade, mas é num pequeno passo ali. Tem uma escola particular, tem pai e mãe que educaram, tem todo um caminho que se percorre que acaba tendo essa desigualdade na corrida. E eu queria que vocês falassem, a gente já está terminando o podcast, a respeito da importância das prerrogativas. Começa, Karen. Caramba, para mim, as prerrogativas, elas são, assim, tão importantes para o advogado quanto a Constituição é para o cidadão, né? O nosso estatuto é nosso escudo de defesa, né? E como escudo de defesa, a gente faz uso dele para garantir os nossos direitos. Então, sem um escudo de defesa para exercer a advocacia contra as arbitrariedades, contra os preconceitos ou contra as violações, que são quanto mais, né, eu acredito que as prerrogativas são extremamente importantes. A advocacia não sobrevive sem a defesa das prerrogativas. Eu sempre estou insistindo em dizer que as prerrogativas, quem trabalha nela são os advogados dos advogados. Nós somos advogados dos colegas advogados, nós vamos lá fazer valer em conjunto aquele direito, né? E é algo que é importante. Eu tenho certeza que qualquer de vocês, se um dia sofreu ou sofrer alguma prerrogativa, né, assim, uma violação de prerrogativas, se vocês tiverem uma comissão presente, um plantonista ou uma equipe que for lá acolher vocês, ainda que naquele momento o seu direito não seja assistido, mas dá uma diferença. Você se sente protegido pela instituição, pela sua classe, né? Você sente que você foi defendido, você sente que eles lutaram ali para que o seu direito fosse e seja garantido, né? Então, eu acredito que as prerrogativas, ela não... eu acredito que a advocacia não sobrevive se não for a defesa das prerrogativas. E você, doutora Lúcia, nos fale o que você tem a falar sobre a importância das prerrogativas. Não, as prerrogativas da advocacia são fundamentais para a garantia do exercício da própria profissão, né? Primeiro, a nossa profissão, ela está lá na Constituição, no artigo 133, que estabelece que a advocacia é essencial à administração da justiça. Pronto.
Isso aí é essencial. Quando nós falamos de advocacia como essencial, é para dizer que sem advocacia não há justiça. Sem advocacia não há o devido processo legal, não há a ampla defesa, não há o contraditório e não há a presunção de inocência. E quando nós, advogadas ou advogados, sofremos violação dessas prerrogativas, nós, aquele advogado ou aquela advogada está sendo violada, mas toda a classe da advocacia está sendo violada, os clientes também, a própria sociedade está sendo violada. Porque qual é o nosso papel? O nosso papel, independente, a professora Patrícia Vanzolini, ela diz que o advogado está ali para garantir aquela pessoa que é inocente, para garantir que ela seja inocente, que ela seja inocentada. Agora, para aquela pessoa que não é inocente, que ela é acusada, que ela é culpada, para garantir primeiro o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, depois que passou todas as fases do inquérito, da fase judicial e a pessoa foi condenada, passou todos os recursos e finalmente aquela pessoa foi condenada, o advogado, a advogada está ali para aquela pessoa cumprir a pena justa e não a pena injusta. Então, quando se viola a prerrogativa da advocacia, se viola o Estado democrático de direito e impede a defesa da sociedade, porque nós estamos ali para garantir esses direitos, né? Eu acredito que sem prerrogativas respeitadas não há advocacia autônoma e livre. Eu não sei se a doutora Karen lembra, mas na nossa primeira reunião da Comissão de Prerrogativas, quando eu me apresentei, eu falei que eu estava lá primeiro para entender o porquê que se davam violações de prerrogativas e como que se dava. Porque as prerrogativas, elas são elas estão expressas em uma lei federal e mesmo assim há violações e muitas vezes alguns advogados eles são impedidos de exercer a profissão naquele momento porque suas prerrogativas são violadas. E imagina se com prerrogativas, as quais se você violar, você pode sofrer uma penalidade. É crime violar a prerrogativa. E mesmo assim, sendo crime violar a prerrogativa, em muitas situações, em muitos locais, elas ainda são violadas e os advogados são prejudicados. Os clientes são prejudicados porque não conseguem atendimento, o advogado não consegue exercer a profissão. Se mesmo sendo uma lei federal passiva de sanção, ainda acontece a violação, imagina se não existissem as prerrogativas para garantir que o advogado, de fato, exerça a sua profissão com liberdade e autonomia. Então, as prerrogativas elas são indispensáveis à advocacia, indispensáveis aos advogados, e não é por acaso que é passiva de sanção a violação delas. Então, de fato, não há advogado livre para exercer sua profissão sem qualquer intervenção indevida, sem prerrogativas. Eu sou apaixonada pelas prerrogativas, particularmente. Inclusive, eu fiquei na comissão das prerrogativas por muito tempo, mas eu acabei que, por outras questões, eu acabei falando assim, não, eu fico aqui só de apoio, mas não posso ficar nessa comissão atuante como eu gostaria. Era membro consultivo. Era membro consultiva, mas assim, eu acho que realmente ela faz toda a diferença. Eu acho que ela tem sim que ser respeitada. Eu acho que esse tipo de conversa ajuda a fortalecer, e eu acho que também falta, às vezes, um conhecimento do colega, porque às vezes tem colegas que nem sabem que sofreram essa violação e acham que aquilo é normal, às vezes eles são tratados de forma grosseiras, né, para não falar outra palavra. Licença, doutora Ruth, só um pouquinho, só para eu falar uma experiência que eu vivi. Eu estava lá no meu trabalho uma vez, né? E aí chegou uma pessoa da comunidade que tem filho matriculado na instituição e queria entrar na instituição, e ele é advogado, e aí ele queria entrar na instituição e queria ficar lá dentro. Só que por causa de segurança e tudo mais, a gente pede para que os responsáveis fiquem na recepção. E aí ele se apresentou como advogado e disse, mas eu sou advogado, eu posso adentrar e tudo mais. Eu disse, bom, aqui você vai estar como advogado, né? Mas não foi eu que tive esse contato com ele. Então, assim, muitas vezes o advogado não sabe de suas prerrogativas e muitas vezes ele passa por situações que acha que está tendo violação de prerrogativa. E muitas vezes nem é. Não é, porque ele tem que estar no exercício da profissão. Mas é isso que eu tô falando, assim, às vezes é falta de conhecimento mesmo. Exatamente. Às vezes a pessoa sofre violação e nem sabe que sofreu. E às vezes acha que sofreu algo que não sofreu. A gente sempre brinca, tem um colega nosso
que acho que ele vivia acionando as prerrogativas. Se ele saísse de casa, acho que ele pensava assim, como é que eu vou acionar as prerrogativas? A minha paixão. Aí, tipo assim, se ele estivesse andando de carro, batesse o carro, ele vou ligar para as prerrogativas. Então, assim, e tem essa confusão mesmo. Tem colegas que, infelizmente, acham que tudo é prerrogativas, e tem aqueles que acham que nada é violação. Assim, eu, graças a Deus, eu tô com 20 anos de profissão, eu nunca precisei acionar as prerrogativas. Porque eu acabo, muitas vezes, sabendo que eu sofri a violação, mas acabo que conversando ali, porque eu também acredito que nem tudo é a ferro e fogo. Então, eu chego na delegacia, o delegado fala assim, doutora, volta daqui 10 minutos. Tudo bem, vamos conversar aqui. Apesar de saber que é uma violação, mas 10 minutos eu consigo esperar, porque eu acho que também tem que ser um pouco tolerante. E acaba que o colega chega lá, não, eu quero agora, porque minhas prerrogativas, aí até ligar para a colega das prerrogativas, já passou os 10 minutos. Então, eu acho que a gente também tem que usar as prerrogativas com ponderação. E lembrando que nem tudo é prerrogativa. Bater o carro não é prerrogativa, gente. Acabou a tinta da impressora, não é prerrogativa, porque tem o... Autuado, embriagado ao volante, sendo advogado, não é para ligar os prerrogativas. O delegado é que vai ligar para a gente ir lá fazer o acompanhamento só para garantir ali os direitos do advogado. Mas ele não está no exercício da profissão. Não, então a gente tem que entender que você é violado quando você está no exercício da profissão, quando algo do nosso artigo 6º e 7º do Estatuto, né, dentre outros, foi impedido de exercer a advocacia, entendeu? Então, a gente tem que saber, né, como o nosso procurador nacional, Alex Sarkis, fala, os advogados precisam estudar aquilo que os garante, a sua própria lei. Assim como todo cidadão brasileiro tem que saber da Constituição, não necessariamente toda a Constituição, mas pelo menos os artigos, o artigo 5º que lhe beneficia, que garante seus direitos, o advogado tem que saber o que garante seu direito. O advogado tem que saber que quando ele adentrar uma delegacia, que ele solicitar um inquérito policial, ele tem que saber como que ele vai solicitar, quando que o inquérito pode ser cedido, quando que o inquérito não pode, quais partes, diligência, sigilo. Então, assim, de repente, ele vai estar criando uma indisposição desnecessária com a autoridade policial, porque ele desconhece as prerrogativas. E muitas vezes nós temos que nos deslocar até lá para resolver uma situação conflituosa que apenas um diálogo, um esclarecimento já resolveria. Entendeu? Então, nós, advogados, nós precisamos entender a lei que nos ampara. Nós precisamos conhecer delas, até porque quando nós, como advogados, estudamos um processo e a gente vai para uma audiência de instrução, a gente vai sabendo das regras do jogo. Então, não é diferente, né, com um advogado que está ali para garantir o seu direito. É tanto que as prerrogativas, não é as prerrogativas em si, o nosso estatuto da OAB, ele é uma matéria exigível na faculdade, porque nós temos que saber aquilo que nos rege. E o nosso estatuto, apesar do nome estatuto, a gente sempre conversa sobre isso, não é um estatuto social, não é um estatuto de uma empresa, é uma lei federal, como bem disse a Iris. E como lei federal, ela tem que ser cumprida, né? E quando essa lei é descumprida, cabe a nossa parte em atuar, né? Em ser advogado dos advogados. E como a Ruth bem disse, a nossa comissão, pelo fato do desconhecimento dos colegas e de ser ou não ser violação, a gente atua como assistência. Então, a gente dá muita assistência para os advogados, né? Assistências assim, eu fui ao presídio com a minha cliente, o diretor não quis aceitar o ventilador, mudou a cor do ventilador. São coisas que nós não tratamos. Então, a gente também a gente tem feito campanhas informativas sobre como os advogados têm que atuar, como que os advogados têm que pedir a representação, como os advogados têm que formalizar as denúncias, entendeu? Porque não é simplesmente você ligar, olha, eu estou aqui, fulano de tal não quer me atender, ele está violando minhas prerrogativas. A gente tem que... Todo o processo tem ampla defesa e contraditório. Então, quando a gente se desloca, como quando alguém liga no Disque, no plantão, e a gente se desloca para aquele lugar, nós não vamos como Bob para arrombar nada, para obrigar a autoridade nenhuma a cumprir nada. Nós vamos lá diligenciar, conversar com a outra parte, saber os argumentos do porquê não está cumprindo uma determinação, entendeu? Às vezes, eles têm uma portaria, têm uma norma interna, e eles não querem dar cumprimento. Portaria, norma interna, não sobrepõe a nossa lei federal. Mas não nos cabe a obrigar as autoridades a cumprir a nossa lei. E nós, como bons advogados, eu sempre digo, nós não vamos bater boca, eu nunca vi nenhuma autoridade se render a grito.
em qualquer lugar que a gente tenha ido para atender a violação. Mas eu já vi, como a Ruth bem sabe, eu creio que a Iris também, a autoridade ter que se curvar à nossa lei, como foi o caso do Easy, onde nós não estávamos podendo atender e nós demandamos judicialmente e nós conseguimos eliminar. Então, é assim que funciona, né? A gente nunca pode retroceder, a gente nunca pode deixar para lá, a gente tem que formalizar. Nós, advogados, trabalhamos com a escrita. Muitas vezes, quando a gente pede para os colegas formalizarem, eles desistem. Ah, é cansativo. Ah, tem que escrever, ainda tem que falar. Tem, gente. Quando a gente, na nossa sociedade, quando a gente tem um direito impedido, tolhido, a gente não vai brigar por ele? Com a advocacia também não é diferente. Se eu estou advogando, eu estou exercendo minha profissão, uma autoridade, ou qualquer órgão público, ou qualquer lugar me impediu, eu tenho que formalizar. Se naquele momento não foi possível eu resolver ali no flagrante, eu tenho que escrever, eu tenho que formalizar. Porque nós, como comissão, nós iremos tomar uma postura, nós iremos tomar uma providência. E se as providências forem tomadas de instituição para instituição, provavelmente muito difícil aquela autoridade repetir. Porque cada vez que ela repetir, os advogados vão procurar assistência das prerrogativas, né, e defesa. E até um dia que ela vai entender que ela tem que respeitar os nossos direitos como advogados. Nós não somos pedintes, né? Nós não estamos pedindo. A nossa lei tem que ser cumprida, né? E ela tem que ser obedecida, e nós temos que ser respeitados. E é importante salientar também, doutora, que no caso de havendo violação reiterada das prerrogativas, os violadores, eles fazem parte de um cadastro, né? E depois, se forem pessoas formadas em direito, ou até talvez já aprovadas na OAB, no exame da ordem, eles poderão, ou elas poderão não ter o direito ao exercício da profissão. Exatamente. Porque se no exercício de outra profissão violou as prerrogativas, imagina quando tiver, então, no exercício. Então, eu acho isso muito justo. E uma das coisas que eu percebo, já ministrei o Estatuto da OAB como disciplina em um dos cursos, o principal é, primeiro, estimular os acadêmicos e as acadêmicas a ter amor pelo Estatuto da OAB. E depois de formados e formadas, se aproximar da OAB, principalmente de momentos como esse, de realização da campanha, para que seja conhecido como realmente os seus direitos, né? E como agir, e realmente em que situação você recorrer às prerrogativas, né? Que eu acho que é fundamental para que a gente não se sinta sozinho. Mas o que a senhora falou no sentido de você chegar com respeito, você chegar com humildade. Eu gosto de chegar bem humilde nos espaços, porque as pessoas ficam até com pena, né? Eu adoro. Aí chega, fulano de tal tá aí, sim, mas só advogado pode falar com ela, né? Eu já fui acionada para atender uma policial que estava detida na delegacia. A fulana de tal se encontra? Sim, mas só a advogada pode atender. Aí eu mostro minha carteira, eu queria ir lá falar com ela, por favor, porque a família dela me acionou para ir lá atender. E aí, não, de repente, a gente já recebe o nome de doutora, que não é nem apropriado, né? Doutor é quem tem doutorado. Mas nós, advogadas e advogados, gostamos desse título e tal. Então, assim, é você tratar com respeito, tratar com urbanidade. Como a senhora falou, grito não resolve problemas, mas no sentido da gente se impor quando a gente está correndo atrás do direito de alguém, e é sempre bom saber que a Comissão de Prerrogativas está ali para nos atender, sobretudo no caso das mulheres, porque nós temos, sim, provavelmente mais violações do que homens, né? E eu acho importante esse registro que a Karen falou, até para saber estatísticas. Porque que acontece? Se você não tem um registro, você não tem como saber quem sofre mais violação. São as mulheres? São as mulheres negras? São os brancos? São os homens? Então, assim, quando você tem um registro, você tem um filtro. Você sabe, e a PEN foi o que mais violou, o hospital foi o que mais violou. Eu acho que essa formalidade é importante para se ter um filtro, para a gente poder até melhorar as prerrogativas e ver quem realmente, onde está o nosso gargalo. E aí, se a pessoa pega, se chega alguém e fala assim, como é que foi as prerrogativas em 2018? Quem sofreu mais violação? Foi as mulheres? Foi os homens? Nós não temos esse registro. Porque, então, assim, quanto mais registro se tem, mais fácil de trabalhar para o futuro, para saber o que nós podemos melhorar. Porque, assim,
como a Ruth falou, essa questão do registro é importante, porque você já pensou condutas reiteradas, tipo, eu tenho uma determinada órgão público ou determinada instituição ou uma determinada autoridade policial, eu verifico que naquela vara, aquele juiz ou naquela delegacia está tendo condutas reiteradas de violação de prerrogativas. Nós temos que intervir. Opa, o que está acontecendo aqui? Sim. Né? Será que todos os advogados que vêm aqui têm uma má conduta ou o delegado, de fato, não quer fazer valer os direitos, não quer respeitar as prerrogativas? Então, é importante sim, porque, como eu disse aqui na campanha, nossa intenção não é represália, nossa intenção não é criar nenhum problema com nenhuma instituição. Nós queremos parcerias, nós queremos que eles conheçam os nossos direitos e os respeitem, né? Porque quando a gente chega no órgão público, creio eu que vocês sabem, a Iris é servidora pública, a primeira coisa que eles colocam lá é a lei do desacato. Eles querem ser respeitados, mas eles também têm que respeitar. Sim. Entendeu? Verdade. Então, Inclusive, só um recadinho final, que eu acho que o pessoal tá um pouco... Eu já ia falar assim, pessoal, a gente vai ser expulso daqui. Eu já vi as mulheres 3 vezes abrindo a porta ali, ó. Gente, para que a gente defenda os nossos direitos, nós precisamos conhecê-los. Então, o dever de casa hoje é para que todos os advogados leiam o artigo 7º do nosso estatuto. Não entendeu? Leia de novo. Continua não entendendo? Pede ajuda para a comissão, mas leiam, entendam, compreendam, para que vocês, de fato, possam defender. Bem, eu quero agradecer muito, mulheres fortes, aguerridas. Fizeram assim, eu acho que o podcast ficou muito interessante, né? Sou suspeita, é claro. Mas eu quero muito agradecer, eu acho que é um tema extremamente importante. E eu vou vender meu peixe agora. Vocês me deem licença que eu vou falar o que vai acontecer no mês de agosto. Vamos começar. Dia 2, sábado agora, além do aniversário do nosso presidente, vai ter os Jogos de Verão da Advocacia, lá no Prainha, das 8 horas da manhã. Vai ter vários esportes. Dia 5/8 vai ter o culto de ação de graça. As pessoas que são evangélicas vão para o culto e as pessoas que são católicas vão para a missa, que vai vir logo em seguida. Aí, dia 7 tem a reunião do pleno. Dia 11 é o grande almoço da advocacia. Comprem os ingressos, está R$50. Dia 12 é uma aula inaugural de mentoria do Tribunal do Júri. Então, as pessoas que gostam dessa temática participem. Vai ser às 17 horas lá na sede da OAB. Dia 13 vai ser a missa de ação de graças. Dia 14 vai ter uma sessão solene na LEAC. Dia 14 vai ter um happy hour, Comissão da Jovem Advocacia. Dia 15 vai ser um café da manhã em alusão ao mês da advocacia e aos homens. Todos os homens estão reclamando que só vai corrida, não. Homens vão ter café da manhã do Dia dos Pais, viu? Dia 15 de agosto. Igualdade. Aí, dia 15/8 vai ter costelão na subseção do Alto Acre. Dia 16 é a nossa grande feijoada. Comprem os seus ingressos. O lote vira dia 17, dia 7/8 vai virar o lote. Então, já aproveitem para comprar no primeiro lote ainda. Dia 19 é reinauguração e reforma do parlatório do FOC. Dia 21, a sessão solene na Câmara de Rio Branco. FOC é o presídio, hein, galera? Francisco de Oliveira Conde. Dia 22 é a grande solenidade de entrega de carteiras. Dia 23 é o Baile do Rubi na subseção do Vale do Juruá. Dia 29 é o Momento Cultural. E dia 30 é o nosso grande Baile do Rubi. Então, Doutora, vocês a senhora podem... esqueceu da corrida, eu estava esperando aqui para dizer Rubi. Não, mas a corrida é 7 de setembro. A corrida é 7 de setembro. Ia ser para agosto, mas como vocês viram, agosto tem programação quase todos os dias. Praticamente o mês do advogado, não o dia. O mês do advogado. E aí a nossa corrida vai ser dia 7 de setembro. Garantam as suas vagas, que tem menos de 100 vagas de advogados. Então já entrem no site da OAB, já façam inscrições, porque nós temos camiseta, nós vamos ter o número de peito e vamos ter as medalhas, bem bonitas as medalhas. E primeiro, segundo e terceiro lugar para advogados vai ter premiação também. Então tá bem animada essa corrida. E comprem os ingressos, viu? Do almoço, da feijoada e do Baile do Rubi. E muito obrigado por estarem assistindo até agora. E continuem assistindo, que vai vir o próximo, que é da Comissão da Mulher Advogada também. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite.